Alguns meses atrás, eu parei para falar com um homem que estava bebendo sozinho numa calçada. Quando me aproximei dele, ele colocou o carotinho de pinga no chão e começamos a conversar. Ele me disse que tinha casa, mulher, filhos, mas preferia ficar na rua bebendo em paz. Disse que tinha um bom trabalho, mas foi demitido por causa da pinga. Ofereci ajuda para ele se recuperar, voltar para a família, sair da rua. Ele me perguntou como era o lugar que eu ia levá-lo. Expliquei como funciona o Pão em Vida e disse que tinha cultos diários. Pronto, ofendi o homem quando falei em culto. Ele ficou exaltado, disse que não queria saber de igreja nenhuma, porque ele é homem livre, não quer saber de ser escravo de religião. Ele não era homem de ser escravo de nada e nem de ninguém. Aí ficou difícil fazer alguma coisa por ele. Quando ele estava saindo, peguei o carotinho de pinga sem ele ver e caminhei em direção ao meu carro. Quando ele sentiu falta da pinga, ficou desesperado, gritou comigo para devolver a pinga dele. Eu disse: ué, mas você acabou de me dizer que não é escravo de nada nem de ninguém, agora está nervoso por causa do carotinho de pinga? Então você é escravo sim. A pinga manda em você. Manda tanto que tirou você da sua casa, da família, do trabalho e te prendeu aqui nessa calçada. Você é escravo desse carotinho de pinga. Para não apanhar dele, eu devolvi a pinga e fui embora. Quantas vezes você já disse que ninguém manda em você? Ou já ouviu alguém dizer, ninguém manda em mim? Será? Certa feita, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. O pecado é algo que escraviza quem vive nele. Assim como o bêbado da nossa história, que é escravo da pinga, muitos são escravos do cigarro, do dinheiro, da pornografia, da mentira, muitas outras coisas mais. E não conseguem viver sem esses pecados. São totalmente dominados por eles. Jesus continuou dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Só Cristo pode perdoar pecados. Só Cristo pode libertar o homem da escravidão do pecado. Só Cristo pode soltar as amarras da escravidão. Li uma frase no outdoor que dizia o seguinte: aquele homem era tão pobre, que tudo que tinha era dinheiro. Um dos senhores que mais tem escravos no mundo é o dinheiro. A escravidão é tão grande que se torna insaciável. Quem tem muito quer ter mais, para servir mais e viver por conta de ganhar mais. Quem rouba um pouco quer roubar mais, sempre mais, até se tornar preso, de fato, num complexo prisional qualquer. O usuário de crack, por exemplo, compra a primeira pedra e imediatamente se torna escravo do crack até começar a roubar e matar para manter o vício ou a escravidão. O mesmo acontece com nossos pequenos pecados ou com os pecados que nós consideramos pequenos. Nos tornamos escravos deles a ponto de não conseguirmos nos libertar por conta própria. Precisamos de ajuda. É justamente por isso que existem igrejas, comunidades terapêuticas e clínicas de recuperação. Veja, por exemplo, o quanto somos escravos das redes sociais. Fico imaginando como é que a gente conseguia viver sem celular poucos anos atrás. Hoje somos totalmente escravos dele. Ele nos rouba o precioso tempo em que estamos com a família. Toma o lugar da boa prosa ao redor de uma mesa. Se torna inconveniente numa reunião qualquer. Provoca acidentes de trânsito com morte de pessoas. Pesquisas mostram que aqui no Brasil nós ficamos conectados no celular em média por 9 horas e 29 minutos todos os dias. Isso quer dizer que dos 365 dias do ano, em 145 deles nós ficamos conectados ao celular. Se a gente dorme 8 horas por dia, passamos 122 dias do ano dormindo. Fazendo uma conta simples, vamos ver que no ano só sobram 98 dias em que ficamos acordados e sem celular. Nesses 98 dias, temos que trabalhar e nos relacionar de forma saudável com Deus e com as pessoas. Impossível. Acho que dá para entender porque o amor está esfriando de todos. A violência está aumentando, as pessoas se distanciando umas das outras. Uma coisa é certa: todos nós somos escravos. É ilusão pensar que somos livres e podemos fazer o que bem entendemos. Tudo o que fazemos, ou fazemos para o nosso Senhor, aquele que reina sobre as nossas vidas. Ou somos escravos do inimigo, ou somos escravos de Cristo. Ninguém age sem influência daquele que o domina.
Por isso precisamos ter muito cuidado com o que fazemos e para quem estamos fazendo. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Paulo tinha plena consciência da sua luta para se livrar da escravidão do pecado que havia dominado a ele. Ele sabia que sua luta seria diária, porque diariamente sua carne queria o pecado. Em outra ocasião ele disse: e graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 25. Acho que todos os dias, ao levantarmos da cama, deveríamos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: hoje serei escravo de quem? Da lei de Deus ou da lei do pecado? Nossas ações durante o dia dirão a quem servimos naquele dia, se a Deus ou ao pecado. Foi Jesus quem disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus 6, 24. Entendo que o controle do que vamos fazer está em nossa mente. E o cristão tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Portanto, suas ações precisam refletir a vontade de Cristo. Mahatma Gandhi disse o seguinte: no momento em que o escravo decide que não quer ser escravo, suas correntes caem ao solo. Se liberta e mostra aos outros como fazê-lo. A liberdade e a escravidão são estados mentais. Entenda isso e que Deus te abençoe.